tempestades da vida. Todos nós sabemos que Deus é bom o tempo todo. Todos nós também sabemos que as tempestades da vida existem, mas as tempestades da vida não anulam a bondade de Deus, porque as tempestades fazem parte da vida. Jesus havia passado o dia todo ensinando à beira do mar da Galileia. Ele havia pregado o reino de Deus durante o dia todo, trabalhado o dia todo, e no final da tarde ele deu uma ordem aos seus discípulos para entrarem no barco, passarem para o outro lado, para a região de Gadara, onde havia um homem possesso por uma legião de demônios, e Jesus estava indo lá no intuito de libertar aquele homem. E enquanto atravessavam o mar, Jesus, cansado pelo trabalho do dia, ele dorme, e uma tempestade terrível os surpreendeu enquanto eles atravessavam o mar. Os discípulos apavorados clamaram por Jesus. Jesus repreendeu a tempestade, acalmou o vento. Os discípulos então, apavorados também com o milagre que eles haviam presenciado, maravilhados diante daquele milagre que eles presenciaram a bordo do barco naquela noite, ficaram se perguntando: mas quem é este que até o mar, o vento lhe obedecem? Eu quero tratar um pouquinho sobre estas tempestades da vida. Como são as tempestades da vida? E o texto aqui vai nos ensinar algumas lições importantes. E a primeira delas é que as tempestades da vida são inesperadas. É um acidente, é uma enfermidade, é uma crise conjugal, é um desemprego, enfim, a gente não espera. As tempestades não mandam telegrama, não fazem uma ligação, não mandam uma mensagem, elas simplesmente acontecem. As tempestades chegam sem pedir licença e às vezes nos colhem profundamente despreparados para enfrentar aquele momento. Mas como seguidores de Cristo, nós precisamos estar preparados, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições. É certo que passaremos por lutas, por dificuldades. Os discípulos haviam trabalhado o dia todo. Os discípulos haviam trabalhado para Jesus, ensinado o reino de Deus. Mas naquela mesma noite foram surpreendidos por uma tempestade. O que eu quero dizer é que o fato de você servir a Jesus, estar na igreja, não vai isentar você de passar por lutas, por dificuldades, por problemas. Todos nós iremos ter esses momentos na vida. Os discípulos amavam a Jesus, mas enfrentaram uma tempestade. Os discípulos serviram a Jesus durante aquele dia todo, mas naquela noite enfrentaram uma tempestade. Não importa o quanto você ore, o quanto você jejue, o quanto você leia a Bíblia, tempestades acontecerão na sua vida. E você precisa entender que tempestades não escolhem dias e nem lugares. As aflições e as tempestades da vida fazem parte da vida de todo cristão. A segunda coisa é que as tempestades da vida são perigosas. Mateus, o evangelista Mateus, narrando esse mesmo episódio, ele diz que o barco dos discípulos era varrido pelas ondas. Marcos diz aqui que se levantou um grande temporal, e as ondas se arremessavam contra o barco, de maneira que o barco já se enchia. Lucas diz, narrando esse mesmo episódio,
diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, de quebrar, de ir a pique, de ir ao fundo do lago. As tempestades da vida também são assim, são ameaçadoras, são perigosas, são verdadeiros abalos sísmicos, são terremotos na nossa vida. E se eu fosse perguntar a você quantas tempestades dessa você já enfrentou na vida, com certeza muitos aqui iriam se levantar e contar como sobreveio estas tempestades. Como foi que aconteceram estas tempestades na sua vida? Todos nós já enfrentamos estas tempestades perigosas na nossa vida. Em terceiro lugar, as tempestades da vida são inadministráveis. Você não consegue administrar uma tempestade quando chega na sua vida. Sabe aquele momento difícil da vida, em que você não sabe o que fazer? Porque quando a gente está no pior momento da nossa vida, nós não sabemos o que fazer. Ninguém de nós sabe o que fazer no momento da dificuldade, no momento do acidente, da frustração, da queda, da enfermidade, da UTI, da catástrofe. Nós não sabemos administrar isso. Tempestades são administráveis. Os discípulos eram profundos conhecedores daquele lago, daquele mar, do mar da Galileia. Eles nasceram ali, eles cresceram ali, eles pescavam ali, a vida profissional deles era toda ali, mas naquele dia eles não sabiam o que fazer. Nas tempestades da vida nós não sabemos o que fazer, nós não sabemos para onde ir, nós não sabemos para onde correr. Eles não puderam fazer nada para enfrentar a fúria do vento, seus esforços não podiam vencer o problema. Eles precisaram clamar a Jesus. Na hora da tempestade violenta da nossa vida, nós precisamos clamar a Jesus. Nós temos a quem recorrer. Jesus está no barco conosco. Ele não nos deixa, Ele não nos abandona, Ele está lá. Na hora da maior tempestade da vida, você pode também clamar a Jesus, Ele vai estar lá. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Em quarto lugar, as tempestades da vida são surpreendentes. Elas podem transformar ambientes domésticos em momentos ameaçadores. Os discípulos, como eu disse, conheciam o mar da Galileia, mas naquele dia o mar se tornou um lugar muito difícil, muito problemático. Muitas vezes eles cruzaram aquele lago de lá para cá, de cá para lá. Eles sabiam, eles conheciam muito bem aquele lugar. Mas naquela tempestade eles não sabiam o que fazer. Eles estão agora em apuros. O comum tornou-se em monstro. O conhecido tornou-se em desconhecido. O quintal da casa deles tornou-se um problema muito sério que eles não sabiam administrar. Muitas vezes, as tempestades que nós enfrentamos na nossa vida também acontecem em ambientes domésticos que se tornam inadministráveis e que a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe para onde ir. Muitas vezes é o cônjuge fiel que por muitos anos de repente dá uma guinada de infidelidade e você já não sabe mais o que fazer. É o filho criado em casa com todo o carinho e amor do mundo, de repente resolve sair e você não sabe mais o que fazer e como contornar o problema. É a enfermidade que chega sorrateiramente e te tira a paz, o sono, a alegria. O ambiente doméstico torna-se inadministrável.
você não sabe mais o que fazer. Assim estavam os discípulos. Há momentos de crises que enfrentamos e não sabemos o que fazer. Há momentos que nós não sabemos para onde ir. Só nos resta fazer uma coisa: fazer como os discípulos fizeram. Senhor, o Senhor não se importa que nós vamos perecer. É preciso a gente lembrar que nesses momentos de crise, Jesus está no barco e Ele nunca vai desamparar os seus. Ele sempre estará lá. Nós sempre podemos contar com Ele. Nós sempre podemos recorrer ao Senhor, o nosso Jesus. O texto nos apresenta algumas tensões que nós enfrentamos nas tempestades da vida. Em primeiro lugar, nós devemos conciliar a nossa obediência a Jesus. Tempestade e obediência. Não é porque nós estamos passando por uma tempestade que nós não precisamos ser obedientes a Jesus. Não importa o que nos aconteça, obediência a Jesus, sempre. Os discípulos entraram no barco porque estavam obedecendo uma ordem de Jesus. Diz o texto aqui, que sendo já tarde, Jesus diz a eles: passemos para outra banda, passemos para outra margem. Os discípulos entraram no barco obedecendo à voz de Jesus. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Não é porque você obedece a Jesus que você está isento de tempestades. Não é porque você serve a Jesus que a sua vida não terá problema. Mesmo você estando no centro da vontade de Deus, haverá lutas, haverá problemas, haverá dificuldades, haverá enfermidades, haverá tempestades. Eu gostaria de lhes dizer aqui esta noite que a sua vida será um mar de rosas. Eu gostaria de lhes dizer aqui esta noite que você não terá problema na vida, que você servindo a Jesus todos os seus problemas se acabam. Mas de Bíblia aberta eu não posso dizer isso. Eu preciso lhes afirmar que haverá problemas, que haverá lutas, que haverá tempestades. Mesmo você obedecendo a Jesus, haverá momentos difíceis na sua vida, haverá provações e haverá coisas que você não saberá administrar. Mas também eu tenho uma notícia boa: Jesus estará com você nos momentos difíceis. Ele não abandonará o barco, Ele estará lá. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Em segundo lugar, é preciso conciliar a tempestade com a presença de Jesus. Porque se Jesus está presente, a gente imagina, não haverá problema. Não, Jesus está presente, está tudo certo. Na presença de Jesus está tudo certo. E a gente precisa aprender a administrar presença de Jesus e problema. Porque mesmo Jesus estando na tua casa, haverá problema na sua casa. Mesmo você estando com a sua vida em ordem, haverá problema na sua vida. Haverá presença de Jesus e haverá problema. E a gente precisa aprender a administrar essas coisas. O pastor Andy falou aqui da enfermidade. Havendo a presença de Jesus, mas há enfermidade. Haverá presença de Jesus e haverá luta também. E a gente precisa aprender a conciliar isso. Há a presença de Jesus, mas há dificuldade. Há a presença de Jesus, mas há luta. Há a presença de Jesus, mas há momentos difíceis. A nossa vida é assim, irmãos. A presença de Jesus não elimina os problemas e as lutas da nossa vida. Mas então talvez você pergunte: de que vale eu ter Jesus? Se eu tenho Jesus, eu tenho problema. Se eu não tenho Jesus, eu tenho problema. De que vale eu ter Jesus? A diferença nestas horas é exatamente a presença de Jesus. Porque Jesus não vai deixar você sucumbir pelo problema. Você tem a quem recorrer, você tem para quem clamar, você tem com quem falar, você tem com quem contar. Ele vai estar com você.
Aleluia, Ele vai estar ao seu lado, Ele não vai abandonar o barco, Ele vai estar com você. Aleluia, aprenda a administrar problema e presença de Jesus, mas a presença dEle estará lá. Haverá problema, mas haverá presença, nunca te faltará a presença de Jesus na sua vida. E você pode falar com Ele, glória ao nome do Senhor. Ser cristão não é viver numa redoma espiritual isento de problemas. Nós teremos problemas. O céu não é aqui. Nós estamos caminhando para ir para o céu, mas aqui não é o céu, aqui é a terra, e na terra haverá problemas, no mundo haverá dificuldades. Nós seremos isentos de lutas e problemas quando chegarmos no céu, mas até chegarmos lá, nós enfrentaremos tempestades e lutas. Observe que Jesus diz aos discípulos: passemos para outra banda. Ordem. Jesus deu uma ordem: passemos para outra banda. Jesus não diz assim: vamos tentar passar para o outro lado, vamos tentar passar para frente. Jesus diz: passemos para outra banda, vamos chegar lá. Neste caminho haverá luta. A ordem de Jesus para nós é que nós estamos indo para a Canaã celestial. Nós vamos chegar lá, irmãos, aleluia. Nós vamos chegar lá. Nós não estamos tentando chegar no céu, nós chegaremos lá. A ordem dele é clara: passemos para outra banda. Tem problema, mas nós vamos chegar lá. Tem luta, mas nós vamos chegar lá. Tem enfermidade, mas nós vamos chegar lá. Tem perseguição, mas nós vamos chegar lá. Tem onda alta, mas nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar do outro lado. Aleluia, e Ele vai conosco até chegar do outro lado. Aleluia, Jesus não está fazendo experiências conosco. Ele diz: passemos para outra banda, passemos para outra margem. Não é uma tentativa. Jesus sabe que os discípulos vão chegar do outro lado. Vai ter luta, mas eles vão chegar. Vai ter tempestade, mas eles vão chegar. Vai ter vento forte, mas eles vão chegar. Jesus não está fazendo experiência com você, irmão. Entenda uma coisa: Jesus não está fazendo experiência, teste de resistência é a melhor palavra. Jesus não está fazendo teste de resistência com você para ver se você aguenta chegar do outro lado. Ele sabe que nessa caminhada haverá luta, haverá problema, haverá dificuldade. Mas você vai chegar do outro lado. O teu destino é o outro lado. A tua chegada é lá, você não vai perecer no caminho. Tem vento forte, tem onda alta, mas o teu destino é o outro lado. Talvez eu fale com alguém aqui esta noite que está enfrentando exatamente esse momento, não sabe se vai chegar do outro lado. Deus te trouxe aqui esta noite para dizer: você vai chegar do outro lado, teu destino é o outro lado, você não vai morrer na tempestade, o vento não vai afundar o teu barco, o nosso destino é o outro lado, você vai chegar do outro lado. Ou talvez você está pensando que vai morrer, que vai parar, que vai acabar, que não vai dar certo. Em nome de Jesus, você vai chegar do outro lado. Teu destino é o outro lado. Foi para lá que Jesus te chamou. Não foi para morrer na tempestade, para acabar a tua luta no momento da dificuldade. O nosso destino é o outro lado. Nós vamos chegar lá. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nós também temos que conciliar a tempestade com o sono de Jesus. E talvez seja esse o maior drama dos discípulos. Não foi a tempestade, mas o fato de Jesus estar dormindo na tempestade. Na hora de maior aperto dos discípulos, Jesus estava dormindo. Às vezes nós temos a sensação de que Deus está dormindo.
Você já teve essa sensação de que a sua oração não passou do teto? Que você orou num momento de dificuldade e ao invés de resolver o problema piorou? Você orou por alguma coisa na esperança, na expectativa, na fé de que no dia seguinte aquele problema seria resolvido. E quando chega o dia seguinte, aquele problema aumentou. E nós temos a sensação de que a nossa oração não valeu nada, que nós não conseguimos êxito. O Salmo 73 diz que o nosso Deus não dormita, não dorme, o guarda de Israel. E às vezes parece que Deus não está atento aos dramas da nossa vida, e isso gera uma grande angústia na nossa alma, mas Deus está atento ao que nos acontece. Ele não perdeu o controle da nossa vida. E neste momento então, em que a gente pensa que Deus está dormindo, que Ele não está vendo, é que surgem as grandes perguntas feitas nas tempestades ou nas tempestades da nossa vida. E o texto diz que todas as perguntas são instrutivas. Elas se apresentam aqui na estrutura do texto. As lições emanam de duas perguntas. E aqui nós temos a pedagogia da tempestade. Verso 38. Mestre, não se te dá, não te importa que pereçamos? Essa pergunta nasceu no ventre de uma grande crise. Aconteceu no parto de um grande sofrimento. Os discípulos estavam vendo a carranca da morte naquele momento. O mar embravecido parecia sepultar todas as esperanças de vida. Todos os expedientes humanos foram gastos. Quando eles não sabiam mais o que fazer, então eles clamaram a Jesus: Mestre, não se importa que pereçamos? E esse grito evidencia o desespero, esse grito evidencia o pavor da morte, esse grito evidencia a falta de uma mão amiga, de uma solução para um problema. Quantas vezes, pelo menos algumas vezes na vida, todos nós em algum nível já clamamos assim, dizendo: Senhor, o Senhor não se importa comigo? O Senhor não está vendo o que eu estou passando? Você já orou alguma vez assim? Você já pensou alguma vez assim? Você já sentiu isso na tua alma algumas vezes? Senhor, o Senhor não se importa? O Senhor não está se importando comigo? Nesses momentos de crise, essas perguntas surgem no âmago da nossa alma. E às vezes a gente não tem resposta nesses momentos. Mas esse grito, embora evidencie uma falta de fé, também evidencia alguma fé. Porque quando os discípulos gritam assim, eles não estão completamente sem fé. Eles perdem a esperança de sobrevivência. Mas eles chamam a Jesus. Lá no fundo da sua alma, ainda resta um pouquinho de fé. Lá no fundo da sua alma, ainda resta um pouquinho de esperança. Lá no âmago da alma, ainda eles têm uma esperança de que Jesus vai ouvi-los. Às vezes nós perdemos a nossa esperança naqueles momentos em que as nossas orações não são respondidas como a gente queria que fosse. Mas lá no fundo ainda resta um pouquinho de fé. Talvez eu fale com alguém aqui esta noite que chegou aqui perdendo a esperança, mas ainda resta um pouquinho de fé.
Ainda resta um pouquinho de esperança e por isso você está aqui esta noite. Ainda resta um pouquinho de esperança e você ainda ora. Ainda resta um pouquinho de esperança e você ainda clama. Ainda resta na sua alma uma esperança de que Deus vai ouvir a tua oração. Se as coisas não estão acontecendo como você quer, se as tuas orações não estão sendo respondidas no momento que você quer, mas ainda resta uma esperança, ainda resta um pouquinho de fé, para você dizer a Jesus: o Senhor não se importa. E nesta hora, Jesus se levanta e dá a palavra final, dizendo: aquieta-te vento, acalma-te mar. Enquanto ainda houver esperança, Jesus estará trabalhando em teu favor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E aí Jesus pergunta aos discípulos depois: por que só estão tímidos? Por que não tendes fé? Porque eles não haviam crido na promessa de Jesus. Jesus havia empenhado a palavra a eles, dizendo: passemos para outra margem. O destino deles não era o naufrágio, o destino deles era a outra margem. E a Bíblia diz que o Senhor vela pela sua palavra. Obrigado. O Senhor vela pela sua palavra para cumprir. O Senhor disse a eles: passemos para outra margem. O que estava valendo era a palavra de Jesus. O que está valendo para você é a palavra de Jesus e não a tempestade. O que vale para a sua vida é o que Jesus disse que vai fazer na sua vida, não é o vento alto. O que vale para a sua vida é a promessa que Ele tem para você e não a pandemia ou a epidemia. O que vale para você é o que Jesus tem para a sua vida e não os problemas que se avolumam. O que vale é a palavra de Jesus. O que vale para você esta noite é a promessa que Ele tem na sua vida. O que foi que Jesus te prometeu, é isso que vale. Não são as dificuldades, não são as ondas altas, é a palavra de Jesus que vale. Jesus fez uma promessa para você, é ela que vale. É esta promessa que está de pé sobre a sua vida, e não as dificuldades, não os problemas. Quando o medo assaltar a sua alma e o seu coração, agarre-se à palavra de Jesus. É ela que vale, aleluia. É a presença de Jesus que livra do medo, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quando as tempestades da vida te assolarem, lembre que a palavra de Jesus é que vale na sua vida. Não são as lutas, não são os problemas, não são as enfermidades, não são as dificuldades. É a palavra de Jesus e esta está de pé sobre a sua vida. Nesta noite, neste dia, nesta semana, neste ano, nesse momento difícil que enfrentamos, o que vale é a palavra de Jesus. O que vale é o que Deus planejou para a sua vida, é o que Deus projetou para você, é isso que vale. Confie na palavra de Jesus, e eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Fique de pé, aleluia. Aquele que estava no barco é o Criador da natureza, é o que tem poder sobre todas as coisas. Jesus repreendeu o vento e o mar, e eles se aquietaram, se emudeceu, porque este é aquele que faz o mar
e o vento se acalmar. O que nós precisamos entender é que as tempestades da vida são pedagógicas. Elas são a escola de Deus para nos ensinar lições que nós só aprendemos na tempestade. Se os discípulos não tivessem passado pela tempestade, eles não saberiam que Jesus tem poder para acalmar a tempestade. Eles aprenderam isso, foi lá no meio do mar, e eles ficam estupefatos e perguntam: quem é este? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Ele? Eles aprenderam quem é Ele na tempestade. Entenda então que quando Deus permite a tempestade na sua vida, esta tempestade é uma escola pedagógica de Deus para te ensinar. Deus está te ensinando através de momentos difíceis. Deus está te ensinando nos momentos de calamidades, nos momentos de dificuldades. Aleluia, Jesus é o Mestre Supremo, é o Senhor que cuida de nós e que nos ensina nos momentos difíceis. Talvez Deus esteja permitindo a você passar alguns momentos. Entenda que esses momentos é a escola pedagógica de Deus para a sua vida, para te ensinar algumas lições, para fazer você aprender algumas coisas. E talvez você esteja nesta escola, matriculado nesta escola hoje, porque Deus quer te ensinar algumas coisas que você só vai aprender nesses momentos de dificuldade. Eu quero orar por alguém que está matriculado nessa escola de Deus nesse momento, que está passando por esses desafios da vida, que está sentindo isto na pele, o que os discípulos sentiram naquela noite. Eu quero orar por você. É com você que Deus fala esta noite, é com você que Deus ministra esta noite. Deus está dizendo: eu estou te ensinando algumas lições. Você está nesta escola para aprender quem é este que até o vento e o mar lhe obedece. Você está matriculado nesta escola para aprender quem é Ele. Ele é o Deus Criador de todas as coisas, que tem a palavra final sobre as dificuldades da vida. Ele é o Criador de todas as coisas, tem poder sobre todas as coisas, é capaz de abençoar a sua vida no meio da tempestade. Creia nele, confie nele, deixe ele abençoar a sua vida esta noite, enquanto eu intercedo pela sua vida. Aprenda quem é Ele. Ele é o Deus da tua vida, Ele é o Senhor que pode todas as coisas, Ele é o Cristo vivo, é o dono de todas as coisas, é o Senhor da tua vida, é o Senhor da tua casa, é o Senhor da tua empresa, é o Senhor que cuida de você. Ele é o Deus eterno, Criador de todas as coisas, e está com você em todos os momentos e quer te abençoar nesta hora. Ore com fé agora. Senhor Jesus, eu estou na tua presença, Pai, e eu sei, Senhor, que tu és aquele que pode fazer todas as coisas. É o Verbo que se fez carne, é o Deus que se fez homem, é o infinito que entrou no tempo, aquele que nem os céus dos céus podem conter. É o Senhor que foi enfaixado em panos, deitado numa manjedoura, o Criador, o dono do universo, que se fez pobre e não tinha onde reclinar a cabeça. Esse é o grande mistério da encarnação, capaz de estar conosco todos os dias da nossa vida. E é a ti, Senhor, que recorremos esta noite, é a ti, Senhor, que oramos agora, é ao Senhor que clamamos, certo de que o Senhor tem a bênção para a vida daquele que precisa, daquele que está passando pela dificuldade nesta hora. Estende a tua mão, Senhor, para abençoar o teu povo, para abençoar os teus filhos,
filhos, para cuidar, Senhor, de alguém que está clamando nesta hora e que não sabe, Senhor, aonde encontrar o socorro para a sua alma aflita. Tu és o socorro. Abençoe agora, Senhor, o meu irmão, a minha irmã, o teu povo, a tua igreja. Dá a bênção, Senhor. Abre portas, cura enfermos, restabelece, Senhor, famílias. Meu Deus, seja a necessidade que for, Tu és o Deus que pode mandar agora, Senhor, e toda a tempestade vai cessar, e todo o vento vai acalmar, porque em Ti, Senhor, está o poder, a glória, Senhor, em Ti está a autoridade, e em Ti, Senhor, está o cuidado das nossas vidas, e nós entregamos a Ti, Senhor, as nossas vidas agora, certo de que o Senhor é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Confiamos em Ti, Senhor, e erguemos a nossa mão no santuário para suplicar ao Senhor a Tua bênção, a Tua graça em favor do Teu povo e dos Teus filhos. Dá, Senhor, a Tua bênção àquele que precisa, faz o milagre na vida de quem busca, e assim, Senhor, nós oramos, certos da Tua intervenção e do milagre do Senhor, em nome de Jesus. Amém.